O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou esses empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nessa sexta-feira, ao meditarmos este Santo Evangelho, a parábola dos vinhateiros, que é um belo resumo da história do povo de Deus, nos faz refletir, a rejeição dos profetas e de todas as profecias, portanto, e de algum modo também nos faz entender as nossas lutas que por vezes também temos que enfrentar. Jesus continua sendo vendido, morto, jogado para fora da vinha, continua ainda sem teto, naqueles que padecem, naqueles que por vezes passam do nosso lado e não enxergamos por conta do nosso egoísmo. O verdadeiro mal do mundo consiste exatamente em não reconhecer aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. Na Quaresma, e essa é a insistência da Igreja, nós temos uma ocasião assim muito propícia que a Igreja nos oferece como mãe para aumentar a nossa luta contra o pecado e especialmente curar essa cegueira daqueles que não conseguem enxergar que o filho do vinhateiro é Jesus, é o Cristo, que Ele vem para nos salvar e para nos perdoar de todo e qualquer pecado. Nesse dia, queremos nos unir a Jesus e pedir que Ele nos dê a graça, assim, de nessa vida, ao colhermos os frutos da nossa existência, também apresentar a Ele e que Ele leve ao bondoso Pai. Nessa sexta-feira, que possas assim também ofertar todo o teu dia, reconhecer Cristo que passa em nosso meio, em meio às coisas mais simples e pequenas, e ali então compreender que nosso Senhor está do nosso lado, Ele é nosso amigo,
Ele nos impulsiona a seguir adiante. Viva na presença dele, entregue todo o teu ser a Jesus e caminhe sempre mais em direção ao céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.